Oi, igreja. Oi, BNA. Os queridos que estão ali, cada um na sua casa, né, nos seus grupos, aí para a gente ter o nosso culto. Essas semanas aí, pensando na mensagem, né, que a gente tinha pensado e planejado começar em 1 Coríntios 9, mas orando, pensando e sabendo que todos nós estamos enfrentando essa provação, né? Que vai afetar a nossa vida de maneiras diferentes, cada um de nós. Mas de qualquer jeito a gente está tendo que lidar com isso e ainda vai ter que lidar com coisas que vão acontecer mais para frente. Então pensei em falar nesse domingo agora e no próximo, se Deus permitir, sobre a questão o assunto de provações. E essa minissérie se chama Provações, o que nós ganhamos com isso? Em primeiro lugar, vamos ver que nós ganhamos bênção de Deus. Queria que todo mundo aí abrisse, né, a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Trecho muito conhecido, talvez é o trecho que a gente mais conhece e busca quando a gente está passando por uma situação, uma tribulação. Então vamos ler Tiago 1, verso de 2 a 4, que diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse trecho foi escrito para cristãos que foram pegos de surpresa por situações e perseguições que fizeram que suas vidas tivessem que se adaptar a novas realidades e a perdas irrecuperáveis. E quando a gente pensa em perda, a gente já associa, é fácil a gente associar a provação, a tribulação com a perda, como se a gente não tivesse o que ganhar com isso, como se Deus não fosse usar isso para o nosso bem. É justamente nesse contexto de provações, em que nós temos maior necessidade, né, que Deus quer nos abençoar. A gente precisa entender isso e experimentar isso na nossa vida. E para isso a gente tem que aprender a reconhecer quais são as bênçãos que Deus tem para nós, nesse contexto de provações, e como podemos aproveitar cada uma delas. Então a gente vai ver isso hoje, começando com a questão no verso 2 da bênção da alegria verdadeira. Verso 2, né, que a gente acabou de ler: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A gente vê que a alegria, a bênção da alegria verdadeira, é a alegria pela oportunidade de sermos provados. Então, esse trecho está nos ensinando que a própria motivação para enfrentarmos a provação deve ser a alegria. Uma frase de um escritor, um conselheiro bíblico, diz o seguinte: o sofrimento faz com que os cristãos se regozijem, não porque amamos a dor, mas porque amamos o que a dor produz. Não é isso mesmo que acontece? Não é isso que tem a ver do que trata a nossa vida cristã? A expressão tende por motivo de toda alegria, ela é uma ordem, está no imperativo. Significa avaliem ou considerem como alegria o fato de sermos colocados em vários tipos de prova. Então ela traz a ideia de algo que nós não causamos,
mas fomos colocados na provação, ou seja, Deus escolheu passarmos por certas coisas difíceis. Você tem recebido áudios, com certeza tem assistido coisas, de cristãos inclusive, que acho que já está bem reforçado em nossa mente que é Deus o responsável no sentido de estar no controle de tudo o que está acontecendo. A nossa vida não está jogada para lá e para cá. Deus é soberano, Ele tem o controle, Ele sabe o que está fazendo na sua sabedoria, Ele nos ama. A gente tem recebido isso, né? E isso é verdade, está na palavra de Deus. E a gente tem experimentado o cuidado de Deus em tudo isso. Mas é interessante, Deus está escolhendo, Ele está nos dizendo, nesse versículo 2, tenham alegria por passarem por várias situações que tiram a vossa alegria. Agora, não parece estranho? Não se lembrarmos de 3 verdades, que eu também quero destacar aqui. A primeira é que ainda temos que experimentar uma alegria completa que ainda não experimentamos. E segunda verdade é que esta alegria completa é experimentada por aprendermos a obedecer a Deus, assim como o próprio Jesus obedeceu. Então, em João capítulo 15, verso 10 e 11, é escrito o seguinte, Jesus mesmo ensinando, né, ele disse o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então a gente tem uma alegria ainda a experimentar, que ela vai ser completa, e a gente ainda não chegou lá. E a provação está mostrando para nós que ela tem esse efeito em nossa vida. Uma outra verdade, uma terceira verdade, para a gente não estranhar, né, que a aprovação, achar que a aprovação na verdade ela tira a nossa alegria, mas na verdade Deus está falando que a gente deveria encarar como motivo de alegria o passarmos por provações, é que a alegria de aprender a obedecer a Deus agora é uma garantia de estarmos vivendo semelhantes a Cristo nesse momento. E a garantia de que seremos plenamente recompensados quando voltarmos aqui com Jesus em glória. Olha o que diz em 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Nos alegrarmos na provação, irmãos, é difícil, não somente pela dificuldade das provações em si, mas principalmente porque encaramos o sofrimento como algo estranho dentro do plano redentor de Deus. Esquecemos que foi a partir do maior sofrimento possível que nós recebemos a maior bênção possível. Não é? Deus sofreu a morte em nosso lugar e isto nos deu a vida eterna. Mas o sentimento humano é que o sofrimento, a dor, a perda do que estamos acostumados, ou daquilo que achamos que nos dá paz e segurança, que a vida não dará certo sem elas, tudo isso aí é enganoso. A gente sente essas coisas, e quando a gente está passando por provações, algumas coisas nos são tiradas, algumas situações são abaladas na nossa vida, lógico, e a gente acha que tudo isso, esse pacote vai dar errado. Nós nos acostumamos às nossas ideias, estabelecemos nossa identidade de acordo com as nossas conquistas e de acordo com as alegrias visíveis e sentimentais dessa vida, ou seja, aquilo que a gente sente melhor que aconteça para nós. Consideramos o nosso conforto como algo insubstituível e assim acabamos achando que tudo que Jesus tem a nos oferecer ou nos ensinar está limitado àquilo que eu acredito hoje,
ou aquilo que eu aguento com as minhas forças, como se eu não precisasse mais crescer, como se Deus não tivesse muita coisa ainda para mim. Por isso, não temos alegria nas provações. Pensando desse jeito, a gente não vai ter alegria nas provações. E às vezes consideramos a alegria futura com Cristo, quando a gente estiver perfeito, como sendo de menor valor do que as alegrias passageiras que temos agora. E a falta de expectativa quanto à nossa perfeição futura leva à falta de empenho em pensarmos e vivermos segundo as orientações de Deus nas provações que Ele permite ou coloca em nossa vida. As provações do presente. Preste atenção numa coisa muito importante, né? Quando enfrentamos as provações, o maior desafio é aceitarmos que ganharemos muito mais por meio delas do que elas podem nos tirar. E isso é verdade porque Deus está coordenando todo o processo de provações. É a coisa mais difícil. Por isso que a gente desanima, por isso que a gente não tem alegria muitas vezes, não encara a provação como alegria. Mas olha o que 1 Pedro 5,10 nos diz. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A bênção da alegria verdadeira significa termos o privilégio de sermos provados como verdadeiros cristãos, tal como Cristo foi. E para aproveitarmos essa bênção, precisamos ter expectativa de que Deus nos fará crescer por meio das provações. Pensa, como é que você considera que um veículo, um carro que você vai comprar, ele é bom? Bom, ele foi muito testado. E testado em terrenos diferentes. Por isso que Tiago fala, tenham por motivo de alegria passar por vários tipos de provação. Agora, no próximo versículo, a gente tem um crescimento que Deus sempre almeja nos dar por meio da provação. No versículo 3, é a segunda bênção aqui. A bênção da perseverança. A perseverança é a capacidade de se manter estável, constante, sem se desviar, enquanto suporta dificuldades. Tiago 1,3, o versículo 3 diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o método de adquirirmos perseverança é a aprovação da nossa fé. Nossa fé precisa ser aprovada após ser provada ou testada. Nossa fé é testada no fogo da tribulação, pois só assim aquilo que se baseia em confiança em nós mesmos e não confiança em Deus pode ser eliminado do nosso entendimento e nossa prática de vida. Olha o que Paulo escreve, e alguém que sofreu bastante em situações que ele foi colocado ali para viver. Olha o que ele escreveu para nós em 2 Coríntios 1, de 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. O que ele passou por tudo aquilo? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. E olha o que 1 Pedro 1, 6 e 7 nos diz. Nisso exultais, é um versículo paralelo a Tiago, né? Nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Então, assim como o ouro, para ser purificado do que não é ouro, precisa ser depurado no fogo, da mesma forma, a verdadeira confiança em Deus, para ser purificada da confiança em si mesmo que todos nós temos, precisa ser depurada pelas provações. Confiar em si mesmo é pecado e destrói a nossa vida. Nós fomos salvos por Jesus justamente para não confiarmos mais em nós mesmos. E a gente arrasou a nossa vida antes de conhecer Jesus por confiar em nós mesmos. Mas Deus é tão bom e tão sábio que por meio das provações e contra todos os nossos sentimentos, porque a gente não gosta, né? Ou a gente não acha que vai dar certo, nos ensina que obedecê-lo tem o poder de nos purificar do pecado. 1 Pedro 4, de 1 a 3 diz: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Então, o método para a gente adquirir perseverança não tem jeito, pessoal. É a provação da nossa fé, no fogo das provações mesmo. E o resultado da nossa fé ser provada ou ser aprovada é a perseverança. A atitude de rejeitarmos ou reclamarmos nas provações revela que acreditamos erroneamente, né, que não precisamos ser mais fiéis ou mais constantes, ou seja, perseverantes em algo. Perseverantes na vida cristã. A gente acha que tá bom muitas vezes, tá bom do jeito que tá. Por isso que a gente reclama, por isso que a gente rejeita muitas vezes a aprovação. Na prática, achamos que somos fiéis o suficiente do jeito que Deus quer. Pode ser que na teoria a gente ache que não, mas na prática a gente às vezes acha que sim, não é? A gente acreditamos que somos pessoas calmas, até acontecer algo que não gostamos, é ou não é? Acreditamos que somos pessoas amorosas, até alguém nos prejudicar. Acreditamos que somos fiéis, até a tentação aparecer. Acreditamos que somos corretos e justos, até a situação financeira apertar. Você pode pensar em outras coisas, em outras provações que você pode estar passando nesse momento, não só pelo o evento, né, mundial do coronavírus, mas o que está acontecendo na tua vida, o que está causando para você, o que está te preocupando, o que está fazendo você não querer passar por situações que são consequências, né, por exemplo, de um simples vírus acontecendo no mundo inteiro, né? Tem coisa que está acontecendo que a gente não gosta, eu não gosto, você não gosta, e a gente tem que entender que essa aprovação da nossa fé com o objetivo de aprovar, de purificar a nossa fé, ela nos dá a perseverança, nos dá a constância, a firmeza, a fidelidade que nós precisamos e que ainda nós não temos em certas coisas. Enfim, precisamos vencer a incredulidade que se manifesta na dificuldade, né? A gente crê muito em Deus, ou seja, é mais fácil, né, quando as coisas estão mais ou menos como a gente quer, mas basta a aprovação acontecer que a gente começa a duvidar de coisas que a gente já sabe que são verdade, já são verdade. E a gente começa a ficar abalado e até entristecido, desesperado por coisas que na teoria a gente já sabia que ia acontecer e Deus também já deu a maneira de lidar com elas. Então a gente precisa vencer essa incredulidade que se manifesta na dificuldade. Deus quer aumentar a nossa estabilidade nele e para isso irá promover instabilidade em nossas situações, a fim de aprendermos a não confiar em nós mesmos.
outro trecho muito conhecido, aquele trecho que Paulo, após ter a experiência ali da visão do terceiro céu, né? Lembra do espinho na carne? Ele escreve o seguinte: e para que não me soberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Percebe? Ele nem estava fazendo uma coisa errada, mas Deus estava protegendo ele de fazer ou aumentar ainda mais a fidelidade na vida dele. Por causa disso, versículo 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, o espinho na carne, né? Então ele me disse, Deus disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, desculpa. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós somos, irmãos, aqueles que creem em Cristo. Ser crente é isso, né? E precisamos aprender a viver dependendo dos recursos que temos em Cristo para podermos viver para a glória de Cristo. As provações nos servem para Cristo aparecer como Salvador suficiente em quem podemos confiar mesmo, de verdade. Isto é o que difere o cristianismo bíblico de um cristianismo falsificado e religioso, meramente religioso, no qual Cristo é só uma ideia entre outras, ou alguém inalcançável que não se envolve com a vida daqueles que creem nele. Mas não essa religiosidade, esse cristianismo falsificado, é muito diferente do Salvador poderoso que intervém no espaço e no tempo para salvar pecadores e ensiná-los que a vida só é verdadeira se vivermos confiando em Deus e não em nós mesmos, né? A galeria da fé, lá de Hebreus 11, lembra? Ela existe, irmãos, porque homens e mulheres ordinários conheceram o Deus extraordinário e foram aprendendo a viver com Ele ao longo de suas vidas. E no final, o que acontece? Suas vidas se tornam extraordinárias, porque eles estavam parecidos com Deus. Lembra da história, por exemplo, de os 3 amigos de Daniel, ou do próprio Daniel? Ali, literalmente, os 3 amigos, a fé que eles tinham foi provada literalmente no fogo, né? Mas pensa, eles já confiavam em Deus, Deus permitiu, colocou naquela experiência, aquela provação dificílima, que eles podiam perder a vida ali. Mas pensa em como eles foram purificados, como a fé no Senhor Deus foi, se havia, e com certeza havia, né? Coisas a serem melhoradas na vida deles, aspectos que precisavam eliminar de confiança em si mesmo. Imagina depois daquela experiência de passar pela fornalha ardente e perceber aquilo que Deus tinha preparado para eles. E lembra que eles não tinham nenhuma certeza que eles iam sair vivos do outro lado. O que eles tinham uma confiança em Deus. E essa confiança foi aperfeiçoada ainda mais. Será que a gente não precisa disso? Pensar numa aplicação, né? Ao reclamar ou ficar ansioso nas provações, entenda que Deus está sendo bom em lhe mostrar alguns pecados que precisam ser eliminados. Então use parte de seu tempo para se dedicar a um plano pessoal para vencer esses pecados. Aproveita que você está mais em casa agora do que você gostaria, mas você está em casa agora porque Deus quer que você fique lá, né?
Deus gostou, e a gente está aprendendo aqui que, por exemplo, por esse motivo, que nós, como filhos de Deus, estivéssemos agora num período, Deus nos colocou num retiro. Então, se a gente aproveitar para perceber coisas que não têm a ver com a nossa confiança em Deus, para a gente poder mudar, a gente vai ter aproveitado bem esse período. E a última bênção, no versículo 4 de Tiago, né? É a bênção da maturidade. A maturidade é a experiência de discernir o que é correto aos olhos de Deus e de fato viver assim. Tiago 1,4 diz: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, dentro desse aspecto de maturidade, o processo, em primeiro lugar, o processo da aprovação é determinado por Deus, não por nós, nem por nossas orações, por mais sinceras que elas sejam. Né? Normalmente, o que nós mais gostamos na aprovação é que ela o quê? Termine, não é? Agora, não estou falando que é fácil, não é fácil que a gente enfrenta, não é fácil que a gente vai enfrentar, porém Deus está nos ordenando a nos mantermos fiéis a Ele na aprovação até que os propósitos daquela aprovação sejam atingidos ou alcançados em nossa vida. Isso que significa a aprovação ter, a perseverança ter uma ação completa. Isso inclui o tempo e a prática bíblica necessários àquela aprovação. Vou dar um exemplo de uma aprovaçãozinha, pequenininha, né, que estou passando, mas que serve, né, para ilustrar. Desde o início do ano eu mudei de operadora de telefonia, né? Eu acabei de contratar, né? Contratei em janeiro. E já percebi que tem um problema ali que eles não querem resolver. Mas eu estou percebendo que por meio disso, Deus está querendo que eu seja mais manso. Não uma calma fingida, né? Aquilo que a gente usa para só serve ali para falar com o atendente do outro lado, para ver se consegue alguma coisa. Não é essa calma fingida, mas uma mansidão de verdade, a ponto de eu parar de acreditar, né, que se a minha conta não for do jeito que eu quero, porque eu estou pagando, que isso me impedirá de fazer o que eu preciso fazer. Já entendeu, né? Então, o processo é determinado por Deus. Eu estou percebendo que Deus quer me aperfeiçoar, fazer ser uma pessoa mais mansa, não ficar achando que só porque eu tenho algum direito em algumas coisas, e tenho mesmo, que eu preciso ficar me matando para conseguir isso de qualquer jeito. E outro aspecto aqui dentro da bênção da maturidade é que o resultado da perseverança é a maturidade. Chegarmos ao objetivo que Deus almeja em nossas provações específicas. Né? A experiência de discernir o que é melhor aos olhos de Deus e vivermos assim. Isso é maturidade. É o resultado de perseverarmos. E ele coloca, né? O resultado dessa maturidade. Ele coloca em três expressões que ele usa ali, né? Tiago 1,4. Sermos perfeitos. O que significa isso? Essa palavra que significa algo levado à sua finalidade, algo que atinge o propósito para o qual foi criado. Então, por meio do aperfeiçoamento de nossa confiança em Deus, nos tornamos mais parecidos com Ele, não é? Lá em Mateus 5,48, eu não vou ler aqui, mas está lá Jesus falando que o objetivo de Deus na nossa vida é nos fazer como o Pai Celeste, com aquele tipo de propósito alcançado em nossa vida. Também Tiago fala de sermos íntegros, né? Aqui a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, já falamos, e íntegros. Essa palavra, ela significa ser completo em cada uma de suas partes. Então, por meio do aperfeiçoamento de nossa confiança em Deus, Ele está nos santificando.
eliminando cada pecado de cada aspecto do nosso ser, corpo, alma e espírito, né? Como está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. E ele coloca depois uma coisa que é o resuminho, né? Dessas duas, de ser perfeito e íntegro, não sermos deficientes, ou seja, não deixar o pecado em nossa vida, pois impede o desfrute da salvação que nós recebemos de Deus. Enfrentarmos a tribulação, confiando no que Deus está realizando em nossa vida, nos faz responder biblicamente à tribulação. Quando a gente confia em Deus, a gente responde como Deus espera, até que os bons frutos apareçam, que é os frutos que a gente gostaria de viver, não é? Pensa, por exemplo, no fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eles são resultado, irmãos, de sermos dirigidos pelo Espírito, que nos dirige pela Bíblia, ao invés de sermos dirigidos por nós mesmos, nossos desejos, pensamentos e sentimentos, né? Uma coisa é dirigido pela Bíblia, outra coisa é dirigido por mim mesmo. Só que essa direção por mim mesmo só produz obra da carne, que são aquelas variadas formas de pecado. Deus não quer que a gente viva nesse nível. Deus quer que a gente apresente o fruto do Espírito. E a aprovação, a aprovação da nossa fé que produz perseverança, ela vai promover esse tipo de resultado. Agora, como conseguir viver dessa forma? É fácil? É tranquilo? Não, não é, né? A gente sabe que é uma luta. Por isso, nós temos o versículo 5. Tiago 1,5 diz o quê? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça essa sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Deus dá sabedoria e não joga a nossa cara assim, você está me pedindo. Não, Ele dá liberalmente. Deus é generoso em nos dar sabedoria e ser-lhe-á concedida. Nesta frase, eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante. Ele coloca, se porém algum de vós, o se aqui não significa mera possibilidade, mas o se aqui é uma certeza da perspectiva do autor, ou seja, é uma frase condicional de primeira classe na língua grega, ou seja, ela significa assim, sendo que vocês necessitam de sabedoria, peçam a Deus. Uma vez que vocês necessitam de sabedoria, no meio dessa provação toda, numa área específica, peça a Deus. Deus já sabe que a gente precisa. A tribulação, a provação, ela expõe a minha necessidade de depender de Deus. Então, voltando àquele exemplo, por exemplo, do meu problema com a operadora de telefone, eu estou numa fase agora que eu tenho que decidir os próximos passos para tomar. Então, se eu levar em conta o que Deus está fazendo em mim, levar em conta os meios lícitos, né, que eu disponho, os recursos, né, que eu posso utilizar, o tempo e esse recurso que eu tenho para me envolver na situação, se realmente é a melhor coisa ir em frente ou tem coisa que eu vou deixar quieto. Só que eu não sei decidir isso se eu não acessar, se eu não pedir para Deus me dar o quê? Sabedoria. Se de fato confiamos no que Deus está fazendo e queremos de fato a transformação de nossas vidas, iremos pedir sabedoria a Deus, que nos dará, nos ajudando a lembrar e a aplicar o correto conhecimento das Escrituras às decisões que precisamos fazer, em meio às provações que a gente está vivendo, pessoal. Então, uma aplicação final disso é a seguinte, que eu pensei aqui, você pode ter pensado em outras também, né? E com certeza, eu espero que depois desse estudo você pense em outras mesmo e possa até compartilhar nos grupos, né, conosco aí. Mas uma aplicação final é o seguinte, em sua provação atual e em seu plano pessoal de eliminar alguns pecados que já percebeu, ore a Deus por sabedoria.
para poder dar os próximos passos dentro de instruções bíblicas específicas e aplicáveis à sua tribulação, à situação difícil que você está enfrentando. Ou seja, que verdade bíblica preciso obedecer nessa situação? O que eu vou juntar nessa situação? Deus me ajuda, né, a juntar nessa situação as informações que o Senhor quer que eu reúna aqui para dar os passos seguintes. Porque se não for assim, se não usar a sabedoria de Deus, se não buscar Deus de verdade, né? Lembra que a sabedoria não é simplesmente algo que assim, estou precisando, eu vou lá, tem a ver com relacionamento, por isso que ela está no contexto, inclusive aqui de oração, né? Peça a Deus. Então tem a ver com relacionamento com Deus que está em ordem, ou quer se manter em ordem, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nesse contexto de buscar Deus para viver como Ele quer, você pode pedir sabedoria e pode ter certeza que Ele vai dar. Para a gente agir conforme Ele quer, experimentar o que Ele tem para nós no meio da tribulação, da provação que a gente está passando e no meio das que a gente ainda vai enfrentar. A bênção da maturidade é conhecermos e vivermos como Deus quer, evitando o que Ele não quer nas situações específicas da vida, para alcançarmos o alvo de Deus a nós. Qual é o grande alvo de Deus a nós? Nossa semelhança a Cristo, não é? Então, se Deus permitir, no próximo domingo, a gente vai ver o segundo ganho que obtemos com as provações. O primeiro que a gente viu hoje foi as diversas bênçãos de Deus, né? A bênção da alegria verdadeira, a bênção da... Qual foi a segunda mesmo? A bênção da perseverança e a bênção da maturidade. Vamos orar, irmãos? Peço que você abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, agradecemos porque em meio a tudo isso que está acontecendo, a gente tem o Senhor, nós temos a Tua Palavra, nós temos o Teu Espírito, temos Jesus. Tudo o que está contido por nós termos relacionamento que o Senhor estabeleceu conosco em Cristo. Pedimos Tua ajuda. Sei que cada um não só está enfrentando essa provação comum a todos nós, por meio dessa doença global, mas esse período, essa provação, vai mexer conosco de maneiras diferentes, porque nós temos, como indivíduos, necessidades diferentes a serem trabalhadas pelo Senhor. Eu te peço, Pai, que cada um aqui possa aproveitar, possa encarar essa provação para usar de maneira benéfica, ser motivado por uma alegria, porque sabendo que o Senhor quer nos transformar mesmo, sermos abençoados com a perseverança, Senhor, de sairmos com uma vida mais constante, mais fiel, mais dedicada a Ti e mais maduro, Senhor, com maior discernimento, com maior comprometimento em viver a Tua maneira, viver biblicamente. Nós te agradecemos porque o trecho que a gente estudou na Tua Palavra é a própria sabedoria. E ao mesmo tempo, quando pedirmos ao Senhor, o Senhor nos dará sabedoria também. Nos dará, na verdade, mais conhecimento do Senhor. O Senhor nos dirigirá, o Senhor nos guiará. Eu peço que a gente possa aproveitar e estarmos
nos edificando, encorajando um ao outro, e seja percebendo em nossa vida, ou na vida de alguém da nossa igreja, alguém que está aqui conosco, Senhor, que a gente possa ajudar essa pessoa a continuar caminhando dentro desses princípios da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, como o Senhor tem feito grandemente, nos sustentando em tudo, protegendo também de situações. Nós pedimos, Senhor, também que esta situação possa ser resolvida, não só para nós, mas para as pessoas do mundo que a gente vive também, mas que principalmente a gente possa sair desse período tendo aproveitado como o Senhor planejou para nós, como a gente viu na Tua Palavra hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.